No ar, podcast FURB FM. Os artistas podem até ter parado de se apresentar e até de trabalhar durante a pandemia de Covid-19, mas de criar, não. E por falar em artistas que criam na pandemia, hoje a gente está recebendo aqui no podcast o André Leonardo. Ele é músico, ele produz música eletrônica e atende pelo codinome de Binar. Ele acabou de lançar recentemente um álbum chamado Merisme, anote aí porque já está disponível em várias plataformas digitais. Seja bem-vindo, André, muito bem-vindo mesmo, a gente que adora arte, adora cultura, chega junto. E eu já vou começar te perguntando o que significa Merisme e também por que a escolha do Binar, mas vamos começar então falando de Merisme, o que significa Merisme, por que você escolheu esse nome para o seu novo álbum? Camila, muito obrigado pelo convite, por me receber. Merisme é quando você usa duas palavras diferentes para significar um todo, né? Para ficar uma coisa maior. Então, eu escolhi esse nome porque durante a pandemia a gente não está falando só de isolamento ou só de Covid ou só de um vírus. A gente está falando de tudo, da essência humana, de tudo, né? Então eu pensei que é uma palavra boa para definir o momento que a gente vive. E nesse álbum, as músicas que compõem esse álbum elas vão falar de tudo, elas vão falar de relacionamento, elas vão falar de relação com veganismo, vai falar de um monte de assuntos que são os assuntos, né, que a gente tem hoje em dia à nossa volta. Bom, então dando continuidade, o Binar significa o quê e ele vem de onde? Vem do alemão, né, vem de Binärzeichen, que significa código binário em alemão. O código binário é a base dos bytes e dos bits dos computadores, né, todo mundo já deve ter ouvido falar ou já viu naquele filme Matrix, aqueles códigos 010101, que é a leitura que o computador faz para rodar os programas e tudo mais. Esse nome ele tem duas origens, né? Uma é o fato de eu ser de Blumenau e querer ter que aparecesse no nome essa origem, né, blumenauense. Então, como Blumenau é uma cidade de fundação alemã, achei legal usar o nome em alemão. E em segundo, porque também é uma referência a uma banda de música eletrônica considerada os pais da música eletrônica contemporânea, que é o Kraftwerk, que é da Alemanha. Então, e aí o sentido do nome, né, Binärzeichen, a ver com a ideia do computador, da máquina, do sintetizador, né, do som artificial em junção com o humano. Interessante, né? Porque música eletrônica e bytes e bits, binário, então tem tudo a ver mesmo. E nesse trabalho que você está lançando agora, quais são as referências assim do André que estão nesse trabalho? Bom, a principal de todas eu acho que é gritante, assim, que é o Kraftwerk. Eles são considerados os pais da música eletrônica moderna. Eles já fizeram shows aqui no Brasil, e tem vários discos, estão nativos até hoje. Eles têm uma sonoridade que o pessoal chama de technopop, né? Que é esse flerte da música eletrônica com o pop, assim, né? Mas que não é necessariamente uma música de consumo de massa. E outras referências têm a ver também com o Jean-Michel Jarre, que é também um músico francês lá dos anos 70, 80, 90, que também está nativo até hoje. Gosto também, ouço muito o Philip Glass, que é um compositor erudito, vamos dizer assim, americano, só que também já experimentou muito com sintetizadores, né? Acho que são mais esses, assim, as grandes influências sonoras, assim.
E vem cá, como é que foi esse período de quarentena para você? Bom, a pandemia foi uma situação ímpar para todo mundo, então, no meu caso em particular, reverberou muito na sensação de isolamento, né? Porque eu passei a ficar muito em casa, a teletrabalho, né? Então, quando você está muito isolado, você reflete muito mais sobre a sua condição, né? Sobre a condição humana, sobre como é que a gente se relaciona com as telas e com as máquinas e com esse mundo cada vez mais virtual e digital e menos pessoal e físico, né? Assim. E essa coisa de ficar em casa também de poder produzir dentro de casa é muito doido, né? Se a gente pensar que ainda lá na década de 90, outro dia, a gente não conseguia produzir dentro de casa. Como é que essas mudanças têm interferido no teu trabalho? De fato, falando também da minha geração, né? Quando eu comecei a experimentar com música na minha adolescência, eu já não precisava, por exemplo, ter acesso a um estúdio de gravação, a uma gravadora, a um equipamento muito caro. Eu já consegui fazer isso a partir dos softwares terem começado a caber num computador e você poder fazer isso na sua casa, no seu quarto, né? Então, a música mudou muito. Hoje qualquer um pode fazer. Hoje você pode fazer no celular sem pestanejar, né? E consumir também mudou muito a música, né? Eu lembro quando eu era criança, adolescente, né? Tinha os discos de vinil e a gente ouvir um disco era um momento de parar o que você estava fazendo para ir ouvir o disco, né? Ou então, quando eu era adolescente, a gente tinha o hábito de trocar CDs com os colegas, né? Enquanto nesse momento que a gente vive, a música, acho que talvez em 90% dos casos, é uma atividade de segundo plano, né? Você está ouvindo música enquanto faz outra coisa. Enquanto se exercita, enquanto trabalha, enquanto estuda, enquanto come. Em virtude de a gente viver num tempo em que as coisas são muito dispersas, muito rápido, como é que a gente faz uma música que alguém vai ouvir e que vai se engajar nesse processo de ouvir o que ela tem a dizer até o final, né? Às vezes o desafio do artista e do produtor musical é criar uma música que pegue a atenção da pessoa em 10 segundos ou em 15 segundos, né? Porque com a plataforma de streaming, a coisa assim, você clica, acabou, né? Não tá mais ali, né? Já perdeu o foco daquela pessoa. Até que ponto a produção artística é consumível? Tudo tem que ser consumível? Bom, gente, a nossa conversa tá chegando ao fim e todo mundo quer saber, né? E agora no pós-pandemia? Qual vai ser o cenário, na sua opinião? O que é que está se delineando aí para os próximos anos? Eu acho que o caminho, invariavelmente, é o digital, assim. Porque no digital, todo mundo consegue colocar seu trabalho lá. O X da questão é como as pessoas acessam o seu trabalho, ou como elas esbarram em você, né? Ou como elas chegam na sua música, né? E aí, no digital, a gente tem que pensar em outras questões, que é marketing, né? Divulgação. O artista, ele é marqueteiro, essas coisas têm que estar juntas, elas podem ser separadas, né? São questões mais complexas. Então, que cena vai prevalecer? A cena que se divulga melhor ou a cena que existe, está lá, mas não consegue o acesso do público, né? Então são coisas para pensar aí no pós-pandemia, penso eu. Muito obrigada, André, pela disponibilidade. Muito obrigada a você que está com a gente até agora. Aproveita, corre e clica lá em Binária, B-I-N-A com trema R-E. Música feita aqui em Blumenau, hein? Produção, entrevista, roteiro e locução, Camila Bulhosa. Edição de áudio, Guilherme Vailate.
Você pode acompanhar esse podcast no youtube.com/FurbTV e sempre às 17 horas de segunda a sexta-feira, na FURB FM 107,1.